Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Este é um vídeo especial para responder a muitas perguntas de investidores que estão iniciando na Bolsa de Valores, mas que ainda não entendem vários jargões e gostariam de conhecer boas empresas para investir. Inclusive, estou deixando tempo em marcações para facilitar o acesso aos assuntos específicos nesse vídeo, que sempre será gratuito e aberto a todos. Por isso que, desde já, convido a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, justamente para que eu entenda que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações, tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora pro vídeo! E é claro que existem várias empresas listadas na Bolsa de Valores que são dignas o bastante para serem citadas nesse vídeo, mas é claro, não seria possível fazer um vídeo compacto e citar todas essas empresas, ainda mais da maneira como eu vou fazer aqui, mostrando para vocês dados fundamentalistas a respeito dessas empresas para justamente demonstrar por que eu acredito que elas são seguras no mercado. Então, vou trazer para vocês algumas dessas empresas e caso vocês queiram mais aprofundamento, deixe nos comentários abaixo, justamente para que eu entenda que esse conteúdo é relevante para vocês. Mas afinal, o que torna as ações mais seguras? E assim precisamos passar por alguns pontos, e esses pontos são introdutórios, e se você está iniciando na Bolsa de Valores, eu recomendo muito que você veja esse vídeo completo para que todo o assunto fique claro para você. Até mesmo porque estou trazendo para vocês um conteúdo que muitas vezes são vendidos em cursos. Então vamos começar com a primeira dessas razões, porque as empresas que vamos citar, elas precisam ser referência nas atividades que elas exercem, para justamente ter um bom histórico para a gente poder fazer a avaliação dos dados fundamentalistas e histórico de cotações dessas empresas. Em outras palavras, precisamos entender as empresas que vamos investir. Afinal de contas, trata-se do nosso patrimônio. Outro fator que ajuda na empresa a ser mais segura é o fato dela ser do setor perene. E setores perene são setores que sempre vamos precisar para fazer com que a nossa sociedade funcione. Então, precisamos de energia elétrica, de bancos, seguradoras e saneamento básico, como exemplo de setores perene. Além disso, sempre que vocês forem analisar uma empresa para poder considerar e investir nelas, elas precisam ter um bom e consistente resultado ao longo de muitos anos, justamente como eu expliquei no primeiro item, porque somente com o tempo é que podemos ter dados suficientes para avaliarmos se essa empresa vale ou não a pena investir nela. Além disso, como investidores, também estamos em busca de dividendos ou JCP, isso porque dividendos e JCP são forma de proventos. Então vocês vão ver comumente falar em vários canais sobre anúncio de dividendos. Então vocês podem entender os dividendos como sendo a forma mais literal de falar sobre proventos. Mas é claro que os proventos podem ser dividendos, JCP, bonificações e outras formas de remunerar o acionista. Um outro fator muito relevante para quem está começando são buscar ações de empresas com baixa volatilidade no mercado. E o que significa essa baixa volatilidade? São aquelas ações que, quando o mercado inteiro está caindo, elas sofrem poucas oscilações. Ou seja, você não vê seu patrimônio se degradando tanto assim, justamente porque ela já tem sólidos resultados e previsibilidade de caixa, que aliás é o próximo item que vamos falar. Mas as ações dessa empresa conseguem absorver mais essas oscilações do mercado. É claro que, quando o mercado inteiro estiver subindo, essas ações também tendem a subir menos do que o resto do mercado. E assim, mantendo mais uma estabilidade das suas cotações, gerando mais tranquilidade para o investidor. Afinal de contas, as pessoas que estão iniciando nos investimentos, geralmente quando veem o patrimônio delas caindo um pouco, já entram no desespero e querem vender as ações, justamente por falta de experiência. E a falta de experiência não é somente a tolerância de ver oscilações negativas, mas também de compreender o que tem pela frente, podendo trocar os pés pelas mãos, vendendo as ações no momento ruim para o seu patrimônio. Até mesmo porque os investidores de longo prazo e formadores de carteira de dividendos se importam muito menos com o patrimônio, se importam mais com os dividendos que estão recebendo, para assim comprar mais ações, inclusive em momentos de oscilações negativas, para justamente melhorar o preço médio e ter mais ações e mais dividendos. E por último, empresas com previsibilidade de geração de receitas tornam-se mais resilientes a essas oscilações de mercado, como podemos ter, por exemplo, a Taesa, que tem fortíssima previsibilidade de caixa, mas vocês vão entender melhor no decorrer desse vídeo. Outro ponto que eu recebo recorrentemente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, são as perguntas de quais são os tipos de ações. E é claro, muitas vezes as pessoas mandam direto para mim perguntando qual a diferença das ações 3 ou 4. Então primeiro vamos entender quais são as classes de ativos de uma empresa. E isso podemos traduzir de uma maneira simples como sendo os tipos de ações. E elas podem ser ordinárias, preferenciais ou unit. Então, as ações ordinárias, também conhecidas como ações ON, oferecem direito a voto na empresa,
mas precisa ter muitas ações para ter representatividade. Então não adianta você ter 100 ações, 1000 ações, que isso não é o bastante para poder ter direito de voto na empresa. E essas ações ordinárias sempre vão terminar com o final 3, isso seguido de uma sigla com 4 letras, como por exemplo da Taesa, com TAE3, que são as ações ordinárias da Taesa. Depois temos as ações preferenciais, também conhecidas como ações PN, que oferecem preferência no pagamento de dividendos, e aqui vocês podem entender até como uma forma mais ampla, como o pagamento de proventos, e em alguns casos, as empresas têm que pagar 10% a mais para esses ativos. Mas ponto de atenção aqui, sempre faça as contas para verificar se vale a pena. Em outras palavras, basta você pegar o rendimento de uma determinada ação nos últimos 12 meses e dividir pela cotação atual ou a cotação pretendida de compra. E assim o maior percentual entre as classes de ativos vai representar a melhor oportunidade no momento. Geralmente, a codificação das preferenciais apresentam 4 letras, exatamente como nas ações ordinárias, mais um número, que pode ser com final 4, 5, 6, 7 ou 8, podendo inclusive ser classe A ou classe B. E nesse caso, recebem a informação PNA ou PNB. Um exemplo são as ações preferenciais do Itaú Unibanco, com ITUB4. E por último temos as Unity. E o mais comum no mercado são aquelas formadas por mais de uma classe de ações. Em outras palavras, estamos dizendo classe de ações ordinárias e preferenciais, como por exemplo, uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. E com isso, a codificação das Unities possui 4 letras também, mais o número 11. Então vamos ter como, por exemplo, as ações Unity do Banco Santander, que é SAMB11. Então, qual é a conclusão? Que quando a gente fala de uma unit, na verdade, a gente não está falando de uma ação unit. Nós estamos falando de um conjunto de ações ordinárias mais preferenciais. E uma pergunta muito recorrente é o que é o tag along? Eu posso dizer para vocês que, primariamente, ele é visto em ações ordinárias, sendo esse um benefício e uma eventual mudança no controle acionário da empresa. Então, com o tag along, a companhia que está comprando a parte pertencente ao conjunto de ações do controlador, ou seja, quem é o controlador? Quem detém a maior parte das ações ordinárias, ou seja, aquele que realmente tem o maior direito a voto da companhia. Esses são chamados controladores e, nesse caso, essa companhia é obrigada a fazer uma oferta pública de aquisição, que é chamada de OPA, das opções das ações com tag along pertencentes aos minoritários. E quem são os minoritários? São os investidores com poucas quantidades de ações. E o tag along mínimo é de 80%. Então isso pode parecer um pouco complicado no primeiro momento, mas vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês, justamente para ficar mais fácil o entendimento. Mas é claro, esse vídeo está aberto a todos e, como eu mencionei, eu coloquei aqui as marcações de tempo justamente para que vocês possam sempre voltar nesse vídeo quando tiverem dúvidas. Mas vamos lá. O primeiro ponto é, digamos que a companhia venda o seu controle por R$100 por ação. Então imagine que ela tem lá 1 milhão de ações e cada ação dessa vai valer R$100. Nesse caso, o novo controlador deve oferecer pelo menos R$80 para todos os minoritários com direito a voto, ou seja, os acionistas das ações ordinárias. E observe que aqui eu fiz a relação de R$100 por ação e R$80 por ação, justamente para que vocês tenham entendimento que esses R$80 aqui estão relacionados aos 80% do tag along. Então imagine só, ao invés do controlador fazer a venda das ações, finalizar o contrato, então os acionistas minoritários tenham que ir para o mercado no próximo dia após essa negociação e correr o risco de ter oscilações negativas, a companhia que está comprando, ou seja, o novo controlador da companhia comprada, ele fica obrigado a oferecer os R$80, nesse exemplo dos R$100 por ação, para todos os acionistas. E imagine ainda que existem empresas que têm tag along de 100%. Então, nesse caso, o controlador teria que fazer a mesma proposta na oferta pública de aquisição, ou seja, o OPA, do valor que ele está pagando da ação. Então, se ele vendeu por R$100, R$120, R$300 que seja, ele vai ter que fazer a mesma oferta para os acionistas minoritários. Porque imagine que de repente esse novo controlador não seja bem visto pelo mercado, ou a própria negociação não seja bem vista pelo mercado, e as ações abram o próximo pregão já caindo nas suas cotações. Desse modo, os acionistas minoritários ficariam prejudicados, e justamente o tag along vem para proteger esses acionistas. E a venda por parte dos acionistas é opcional, isso é, fica a critério do acionista minoritário a tomar a decisão se ele quer vender ou não as suas ações. Ou seja, ela não é compulsória, ela não é obrigatória. A oferta pública de aquisição
ela é totalmente opcional e o acionista minoritário adere a ela opcionalmente. E aí talvez você esteja se perguntando, ok Alex, e o que eu devo considerar então para comprar uma ação de uma determinada empresa? E como eu sempre falo aqui no canal, existem 3 principais itens. O primeiro é a liquidez do ativo da empresa, seja ela de qualquer classe de ativos, ordinárias, preferenciais ou unit, o tag along oferecido, e sim, podemos ter tag along, inclusive nas preferenciais e nas units, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar a vocês, além do custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses, que é justamente o percentual de retorno do patrimônio investido para o investidor, sem que tenha que vender qualquer ação no mercado. Esse é o propósito do dividendo, justamente porque você se torna um pequeno dono da empresa e ela passa a ter que dividir com você a lucratividade que ela tem. E esse é um dos grandes benefícios de investir nas ações na Bolsa de Valores, porque as pessoas comuns podem participar de grandes negócios sem ter que passar por nenhuma burocracia de assinatura de papéis ou ter obrigações legais. Você não precisa se preocupar com folha de pagamento de profissional, com reabastecimento de estoque e muitas outras coisas, apenas precisa adquirir as ações que você já vai estar participando de grandes empreendimentos. Trago aqui para vocês a primeira empresa, que é a Taesa. É claro, não podia deixar de falar dela. A Taesa ela é uma grande transmissora de energia elétrica, está no setor perene, atualmente possui patrimônio líquido de 6,9 bilhões de reais e um valor de mercado de 12,4 bilhões de reais, além de um segmento de listagem de nível 2, o que confere a ela um tag along de 100% para todos os seus ativos. Um free float também excelente, de 63,45%. Nota especial aqui, falando do free float, que estamos dizendo aqui é a quantidade de ações que estão disponíveis para negociar na Bolsa de Valores das empresas. Então, quanto maior o free float, maior é a liquidez que a empresa pode dar para o investidor. E a Taesa tem os ativos TAE3, que são as ordinárias, tag along de 100%, TAE4, que são as ações preferenciais, um tag along também de 100%, e TAE11, que é a unit, que é o conjunto de ações que falamos agora há pouco, e tag along de 100%. E nesse caso, TAE11 representa uma ação ordinária, TAE3, mais 2 ações preferenciais, TAE4. Há de se ressaltar que a receita líquida da companhia teve forte crescimento até 2016, um pequeno vale entre 17 e 18, mas na sequência, a partir de 2018, a empresa conseguiu crescer sua receita líquida enormemente, saindo de aproximadamente 900 milhões de reais e atualmente chegando ao patamar de 4 bilhões de reais, representando 15,5% na taxa de crescimento anual composta, isso nos últimos 10 anos, e incrivelmente 40% nos últimos 3 anos. Vale ressaltar que o resultado operacional dela também aumentou. E é por isso que eu trago aqui para vocês a dívida líquida dividido pelo resultado operacional, que também é conhecido como EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, vejam que desde 2019 esse indicador tem caído e é justamente aquele que traz tranquilidade para o investidor, onde ele saiu de quase um múltiplo de 5 para um múltiplo próximo de 2 vezes. Então essa é a maneira correta de avaliar se a dívida da empresa realmente é um problema para ela, porque ela pode adquirir mais dívida desde que a capacidade de pagamento dela também aumente. E seguindo nessa lista, trago para vocês também a Alupar. A Alupar também é uma empresa do segmento de energia elétrica e que inclusive também é uma transmissora, ou seja, garantindo altíssima previsibilidade de caixa, exatamente como a Taesa. Atualmente o patrimônio líquido dela é de 6,6 bilhões de reais, um valor de mercado de 6,9 bilhões de reais, segmento de listagem nível 2 e um bom free float de 47,87%, sendo que ela possui as ações ordinárias, a LUP3, com 100% de tag along, as ações preferenciais, a LUP4, também 100% de tag along, e as ações Unit, que é a LUP11, um tag along de 100% também. E até a data de gravação desse vídeo, nos últimos 5 anos, a Unit da companhia valorizou 29,95%. E como vocês podem ver, exatamente um dos pontos que eu trouxe para vocês, ela apresenta pouca oscilação nas suas cotações. Ela teve sim oscilações negativas e positivas, fazendo topos e vales. Bem, meu amigo investidor, isso é normal na renda variável. O que eu posso dizer para vocês é que a oscilação dela é sutil em relação a muitas outras empresas que tem no mercado atualmente. Mas se ainda assim isso é muito para você, talvez você deva reconsiderar o fato de investir em ações e deva pensar em renda fixa. Mas, de uma maneira geral, posso dizer para vocês que esses ativos aqui, eles têm mais consistência nas cotações. Além disso, a receita líquida da empresa passou por um período de estabilidade entre 2012 e 2013, mas desde 2014 ela subiu até 2018, tendo um grande salto de 2019 até 2021. E fica muito claro de ver, olhando para a taxa de crescimento anual composta das receitas líquidas, que nos últimos 10 anos aumentou 16,5%, mas nos últimos 3 anos, que é exatamente 2019, 2020 e 2021, subiu incríveis 51,4%.
A próxima empresa que eu trago para vocês é o Banco do Brasil. Não podia deixar de falar dele aqui nesse vídeo, justamente por estar no setor perene e ter a relevância dessa marca. Afinal de contas, atualmente possui um patrimônio líquido de 136,7 bilhões de reais e está muitíssimo descontado no mercado, com 87,1 bilhões de reais. E é possível perceber isso porque se o mercado está pagando menos do que o valor patrimonial dele, significa que o banco está super descontado nas suas cotações. Além disso, o segmento de listagem dele é novo mercado, o que garante os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode ter. E necessariamente, todo o novo mercado possui tag along de 100% e não possui ações preferenciais, apenas ações ordinárias. O free float do banco é bom, com 49,58%. Ele então possui a ação BBAS3 como sendo as ações ordinárias e tag along de 100%. Nos últimos 5 anos, ele valorizou 2,52%, exatamente o ponto, como eu tenho falado para vocês, das oscilações serem mais sutis, embora o Banco do Brasil ainda tenha tido períodos com volatilidade mais elevada, como eu posso destacar aqui para vocês, especialmente no ano do estouro da pandemia, em que ele caiu muitíssimo, mas isso não foi privilégio do Banco do Brasil. Isso aconteceu com a maioria dos ativos da Bolsa de Valores. Então não tinha como ser muito diferente do que aconteceu. E quando olhamos para o lucro líquido do banco, também possui um crescimento relevante, com exceção aqui de 2016 a 2017, que teve uma pequena queda, mas de uma maneira geral, o banco entrega lucros consistentes ao longo de muitos anos. E nos últimos 10 anos, um crescimento de 2,8% do lucro líquido, e nos últimos 3 anos, ou seja, comparando apenas 2019 até 2021, um crescimento de 13,2%. Realmente um grande feito. E não só isso, quando falamos aqui da distribuição de dividendos, o banco também apresenta uma distribuição bastante consistente, novamente, com exceção de 2016 e 2017, mas de maneira geral, o banco paga de uma maneira muito consistente, justamente por conta da robusta lucratividade, tendo crescido bastante no ano de 2021, que foi o último ano. As expectativas para 2022 também são muito boas. Além disso, nos últimos 10 anos, o banco entregou mais 4,7% nos dividendos distribuídos e nos últimos 3 anos cresceu 23,3%. Só lembrando, estamos falando aqui da taxa de crescimento anual composta, isso não quer dizer que o dividend yield do banco são 23,3%. Estou falando aqui que o rendimento aumentou em 23,3% do que é pago para o acionista. Também trago aqui para vocês a Porto Seguro, ou seja, uma seguradora com resultados realmente muito robustos, com certeza uma das melhores do mercado, se não a melhor. Inclusive, se você tem BB Seguridade, que inclusive é uma das empresas relacionadas, além da Sul América Seguros, peço que vocês deixem nos comentários abaixo justamente para compartilhar com as outras pessoas as experiências que vocês estão tendo. Mas de uma maneira geral, o patrimônio líquido da Porto Seguro é de 9 bilhões de reais e um valor de mercado de 12,5 bilhões de reais. O segmento de listagem dela também é novo mercado, entregando os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. Um free float ok, ou seja, 28,13%, é bem próximo, inclusive, do mínimo que eu recomendo, que são 25%, e ela possui as ações ordinárias, PSSA3, com tag along de 100%, justamente porque é novo mercado. Quem investiu na Porto Seguro nos últimos 5 anos teve uma valorização de 48,85%, porém esse é um ativo que oscila um pouco mais, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Agora, dos ativos que eu trouxe para vocês, vejam o lucro líquido histórico da companhia, ou seja, de 2012 até 2021, e vejam como ele cresce de uma maneira muito uniforme, com exceção aqui do quarto trimestre de 2013 até o terceiro trimestre de 2014, que teve realmente um crescimento desproporcional e depois voltou ao normal, mas notem como ele cresce de maneira proporcional ao longo de muitos anos. Então, realmente é uma empresa com resultados robustos e que entrega uma razoável previsibilidade para o acionista. Nos últimos 10 anos, a lucratividade cresceu 10,1% e nos últimos 3 anos cresceu 6%. Ainda mais quando comparamos de 2019 até 2021, olhando aqui para os dividendos distribuídos, a empresa entregou ainda mais dividendos. É claro que quando olhamos para os últimos 3 anos, esse gráfico está dando um resultado negativo de 3,5%, mas é somente porque o ano de 2018 realmente apresentou resultados extremamente relevantes e a empresa não conseguiu manter de 2019 a 2021. Então, de maneira geral, vocês podem ver a lucratividade da empresa e a farta distribuição de pagamento de proventos. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desses ativos que falamos aqui, especialmente se vocês têm experiência em investimentos neles, justamente para contribuir com a nossa comunidade e as pessoas que estão chegando no mercado agora. E se você é novo por aqui, deixe suas perguntas nos comentários abaixo, justamente para compartilhar com a comunidade as dúvidas que são mais comuns. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários
e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.